Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o Fábio Jacob e esse vídeo aqui ele serve na verdade como uma denúncia a uma postagem gravíssima do Eduardo Bolsonaro, uma coisa lamentável assim realmente que passou despercebida aí na imprensa em meio a essa polêmica toda envolvendo o convite do Trump para o Bolsonaro, uns dizendo que o convite nunca existiu, os bolsonaristas insistindo que não, foi convidado sim, enfim, no meio disso tudo o Eduardo Bolsonaro, que é deputado federal, vamos lembrar, fez uma postagem assim, muito esquisita. Já adianto, não é sobre essa questão do convite, é sobre outra coisa. Daqui a pouquinho a gente vai ver isso com detalhes. E a segunda notícia é que o prefeito bolsonarista de Cuiabá, que foi eleito no ano passado aí, já enfrenta um pedido de cassação por abuso de poder e fake news. Pois é, nem um mês de governo, né? Já enfrenta esse processo. E olha, adianto que são acusações que parecem ter um fundo de verdade ali, viu? Vale ser investigado. Certo, pessoal? Antes de passar aqui para a postagem grave do Eduardo Bolsonaro, quero pedir aqui o seu like, o seu comentário. Todo tipo de engajamento ajuda demais a gente aqui. E confira se está inscrito no canal. Se não tiver, se inscreva. E mais uma coisa, ao fim desse vídeo, compartilha ele com aquela pessoa que você sabe que se interessa por política, ou alguém que você acha que, enfim, vai se interessar pelas notícias que eu vou mostrar aqui agora, porque realmente essa coisa que o Eduardo Bolsonaro postou aqui não foi veiculada. Eu pesquisei por aí, não achei notícias sobre isso, achei muito estranho o silêncio da mídia sobre isso. Bom, para quem acompanha aí a política internacional, deve ter visto aí nos últimos dias um burburinho em cima de umas declarações esquisitas do Trump aí. Olha, ele do nada decidiu que quer anexar aos Estados Unidos o Canadá, o país Canadá, falando do país inteiro, ele quer anexar o Canadá e a Groenlândia, que é um território ali que é autônomo, só que ele é da Dinamarca. Ele é um território autônomo da Dinamarca, que é um país que faz parte ali da OTAN, inclusive. E aí o Trump, nesse delírio dele, chegou a dizer sobre usar força militar para conquistar essas áreas. É um maníaco, um maluco. E aí com isso, pessoal, cresceu na bolha bolsonarista aí. A gente está sempre de olho para montar os roteiros aqui, para fazer as denúncias, como nesse vídeo. A gente está sempre de olho e eu tava vendo uma movimentação estranha entre a base ali bolsonarista, uma ideia ali de alguns caras sobre anexar o Brasil aos Estados Unidos, uma coisa delirante que nunca vai acontecer, mas que tava passando por ali, tava passando pelas conversas deles, pelos grupos, enfim. E aí, no meio disso, adivinha quem que apareceu para fazer um tweet, uma publicação, né, lá no X, no mínimo estranha sobre o assunto? Ele mesmo, o Eduardo Bolsonaro, que é deputado federal, mais uma vez, ou seja, tem um compromisso com o país, certo? Vamos ver aqui qual a postagem dele. 1. Quais são os 2 territórios que Trump diz que poderia anexar aos Estados Unidos? Alternativa A, Canadá e Groenlândia. Alternativa B, territórios que podem ficar numa rota dos Estados Unidos para a Rússia ou China. Ou C, todas as alternativas acima. Ou seja, aqui ele fala, né, comenta essas declarações do Trump sobre anexar esses territórios, enfim, sobre esse interesse que ele tem nessa rota Estados Unidos, Rússia, Estados Unidos, China. E aí ele faz a pergunta 2. Qual o maior país da América Latina alinhado com China e Rússia? Alternativa A, Brasil. Alternativa B, Suriname. Aqui ele usa da ironia, né, colocando Suriname como alternativa. Pessoal, olha, no mínimo estranho, né? Não, ele fazer essa vinculação, né, dos 2 assuntos, Brasil ao mesmo tempo, nessa coisa dos Estados Unidos querendo anexar o Canadá, a Groenlândia, beleza. É uma publicação realmente confusa, escrita todo de um jeito confuso, mas é proposital. Isso é proposital da parte dele. Foi escrito de um jeito confuso porque é para colocar a ideia na cabeça dos apoiadores, essa ideia que eu já falei antes, essa ideia delirante aí de anexar o Brasil, ao mesmo tempo é que ele não diz com todas as letras, porque aí ele não se complica na justiça, é simples assim. Mas, de toda forma, num país sério, isso aqui seria pelo menos investigado. Um deputado federal insinuando uma coisa dessa, anexar o Brasil aos Estados Unidos. Pelo amor de Deus, aqui a gente sabe, né, que vai acabar em pizza, isso não é surpresa pra ninguém. E aí, fui olhar os comentários desse post aí do Eduardo Bolsonaro,
E olha, é uma coisa de louco mesmo, né? Cheio de bolsonaristas defendendo anexar o Brasil aos Estados Unidos. E são esses mesmos caras que depois têm a cara de pau de falar que são patriotas. Eu peguei alguns exemplos aqui. O Bob Mike disse o seguinte: meu sonho os Estados Unidos anexar o Brasil. Só assim pra gente ter uma economia boa e mais liberdade. Ó, a fotinha dele é uma foto dele sorridente com a bandeira do Brasil de fundo. Um cara que se diz patriota, dizendo que o sonho é os Estados Unidos anexarem o Brasil. Mais uma, do Kleber F. Gonçalves. Realmente o jeito é como dizia a música, a solução é alugar o Brasil. Agora da Yara GB, que também tem bandeirinha do Brasil no nome. Eu torcendo pra anexar o Brasil. São os falsos patriotas que a gente já cansou de mostrar aqui no canal. Só que ao mesmo tempo, tem gente aqui que viu o absurdo e reagiu combatendo assim. Fábio Ederson disse o seguinte: é permitido um deputado brasileiro que já quis ser embaixador ficar militando contra a soberania nacional? Que legislação de merda é essa? O JP Neto disse o seguinte: o bolsonarismo criou uma nova classe de nacionalistas, os patriotários entreguistas. Carlos Valger: anexar território é igual a invadir outro país, destruir o país, sua cultura, soberania e o colonizar. Adivinha que tipo de gente lixo acha isso normal? Essa aí, se referindo aí ao Eduardo Bolsonaro, né? Agora a postagem da Isabel: viva o patriotismo! Quero acabar com o meu país para virar uma extensão dos Estados Unidos, mas sou patriota, ironizando mais uma vez os bolsonaristas. Olha, pessoal, fica até cansativo que realmente direto a gente traz aqui no canal algumas postagens parecidas, às vezes são vídeos, discursos lá na câmera, desses caras, mais uma vez, que se dizem patriotas. Fazem o povo de otário, sinceramente. Vão estar lá, eleições do ano que vem, levantando bandeirinha, Brasil, soberania. São entreguistas. Pra não usar a palavra pior aqui, né? A gente tenta manter um certo padrão aqui no canal. Mas vocês entenderam o recado, certo? Passando aqui para a segunda notícia, o bolsonarista Abílio Brunini, ele foi eleito, lamentavelmente foi eleito prefeito de Cuiabá no ano passado, tomou posse, né, agora em janeiro, e o PDT já entrou com uma ação para cassar o mandato dele por fake news e abuso de poder. E olha, realmente são coisas esquisitíssimas aí que vão ficar para a justiça investigar agora. Vamos aqui para a matéria do Globo. O PDT entrou com uma ação na Justiça Eleitoral para cassar o mandato de Abílio Brunini, que é do PL, à frente da Prefeitura de Cuiabá por suposto abuso de poder econômico e dos meios de comunicação. Entre as irregularidades denunciadas estão possível prática de Caixa 2 e divulgação em massa de notícias falsas. Um dos alvos do partido é a contratação da empresa T2 Comunicação, Vídeo e Produções Limitada com recursos do fundo eleitoral. Segundo a legenda, as notas fiscais carecem de elementos mínimos para detalhar os serviços prestados, que totalizaram 2.180.000, cerca de 20% das despesas da campanha de Brunini. A sigla ainda sustenta que alguns dos serviços publicitários que caberiam à empresa foram realizados por outros prestadores, o que ensejava suspeitas sobre desvio de recursos. Em dezembro, a Justiça Eleitoral já havia desaprovado as contas da campanha e mandou devolver 2.800.000 aos cofres públicos. Na ocasião, com base em análise técnica, foram apontadas irregularidades que iam desde omissão de receitas e despesas a contratos sem comprovação de efetiva execução. E aqui, vamos parar a matéria aqui no meio, porque é o seguinte: quer dizer então que em dezembro, ou seja, antes dele ser empossado, a justiça já desaprovou as contas. Numa operação que não tem R$200 aqui errado, não. Um valor gordo aí de R$2.800.000. Pessoal, um valor de R$2.800.000, que equivale a 20%, pelo que a matéria trouxe, do valor inteiro da campanha do Abílio, isso tem poder de interferir no resultado das eleições. Por favor. E o cara, ou seja, a campanha viu que tinha alguma coisa errada, mandou devolver o dinheiro e o cara tomou posse. Tomou posse, tá aí, prefeito de Cuiabá agora. Continuando a matéria. Em sua ação, o PDT também aponta que a campanha do prefeito disseminou notícias falsas deliberadamente durante a corrida eleitoral,
constituindo um verdadeiro ecossistema de difusão de desinformação dolosa mediante o uso de redes sociais e fake news. Durante o pleito de 2024, a chapa de Brunini respondeu por ao menos 81 representações por desinformação. O PDT recorda ainda que o prefeito de Cuiabá é conhecido nacionalmente como disseminador obsessivo de fake news e boquirroto inconsequente. Cita como exemplo o fato de ser réu no STF por injúria contra uma ex-colega de Câmara, a deputada Érica Hilton, do PSOL. O partido pede a quebra de sigilo bancário e fiscal da T2 Comunicação, bem como a oitiva de testemunhas indicadas por seus advogados. Quer ainda que seja cassada a chapa de Brunini e sua vice, Vânia Garcia, de modo que fiquem inelegíveis por 8 anos. A eventual cassação implicaria uma convocação de novas eleições para a capital mato-grossense. O caso tramita na 39ª Eleitoral de Cuiabá, que já determinou a notificação dos envolvidos para se defenderem. Olha, um caso realmente esquisitíssimo aí, tem que ser investigado, né? Que seja investigado a fundo, porque realmente tá uma história estranha, esquisita. Pessoal, muito obrigado por acompanhar esse vídeo. Mais uma vez, esse caso aí do Eduardo Bolsonaro, que é uma postagem que eu considero grave, não repercutiu na mídia, isso não saiu em lugar nenhum. Fiz uma pesquisa, tentei achar, não saiu. Olha, é uma coisa que merece holofote, uma coisa estranha, que em qualquer país sério seria pelo menos investigado, repito. Então é isso, compartilhe o vídeo, curta, comente, todo tipo de engajamento ajuda demais a gente aqui. Confira se você está inscrito no canal, se não tiver, se inscreva. Muito obrigado e até a próxima.